Bem, pessoal, voltando àqueles os vídeos polêmicos, né, que eu faço para os amigos, hoje vai ser interessante, vou falar sobre o capitalismo, né? E aproveitando que aconteceu essa delação aí há uma semana atrás da Odebrecht, vai cair bem a gente entender o que é o capitalismo, né? E as dicas de leitura, eu gosto muito, né? Aproveitar meus amigos, esse aqui, livro aqui é interessante. A Desordem Mundial. Não deixe de ler. Do Muniz Bandeira. Ele mostra exatamente o problema do capitalismo. E eu vou explicando aqui, mostrando devagarinho aqui, que a questão da Odebrecht é fichinha no que acontece no mundo inteiro por causa do capitalismo. E outro na parte filosófica, do Sponville, esse livrinho aqui, O Capitalismo é Moral, fantástico. O Sponville é um dos... vocês verem, o Sponville é um dos top da filosofia francesa. É a questão filosófica sobre a moralidade do capitalismo. Não deixe de ler. Principalmente você que é a favor do capitalismo, será interessante leitura desses dois livros aqui. Então vamos lá. O capitalismo venceu o comunismo? Venceu, tudo indica, né? O comunismo morreu e ficou o capitalismo. E aí o que falava, que dizia-se muito que no comunismo aquela igualdade, todo camarada, era uma utopia. O comunismo era utopia. E quando você entra nas entranhas do capitalismo, você observa que democracia, liberdade de escolha, tudo também é utópico no capitalismo. Porque quem manda mesmo é o grande capital. E o interessante, qual o segredo do sucesso? Bem, segundo, na opinião do Sponville, ele tem uma visão interessante que eu achei muito bom vou citar aqui, é o seguinte, que no socialismo, o socialismo exige uma coisa que é difícil nas pessoas, o altruísmo. É difícil e o socialismo exige isso. Já o capitalismo não exige nada das pessoas. Daí o segredo do sucesso. Ele apenas espera que as pessoas sejam o que elas são, egoístas. Enquanto o socialismo precisa do altruísmo, o capitalismo basta que as pessoas sejam o que elas são. Para o capitalismo basta isso, egoístas. Isso aí sem dúvida nenhuma, é um dos segredos do sucesso do capitalismo. E na minha opinião, aí entra a parte opinativa, eu acho que o grande sucesso do capitalismo é a propaganda. É uma propaganda perfeita, porque mostra no capitalismo a exceção, a ponta do iceberg. Quando as pessoas imaginam que seja capitalismo, que é o capitalismo, elas veem na cabeça delas apenas a ponta do iceberg, aqueles shoppings belíssimos, as pessoas consumindo, carros novos, viagens internacionais, hotéis belíssimos, cruzeiros, aqueles navios de cruzeiro, uma coisa fantástica, mas isso aí é a ponta do iceberg. Sendo assim, de uma maneira assim, bem otimista, 10% das pessoas usufruem o que o capitalismo proporciona. Eu estou sendo assim até otimista os 10%. Se a gente for espremer mesmo do que a propaganda do capitalismo passa, eu acho que 2%. Mas vamos botar 10%, vamos ser bondoso com o capitalismo, 10%. Mas 90% vive à margem daquilo que o capitalismo promete. Entendeu? Pessoas trabalham a vida inteira, duro, serviço duro a vida inteira, apenas para sobreviver, para morrer pobre. No capitalismo, 90% dos que nascem pobres morrem pobre, 90% dos que nascem ricos continuam ricos. Entendeu? Esse lance da Odebrecht mostrou que essas grandes corporações, elas entram na política, são elas que escolhem quem vai ser eleito. E a partir daquele momento que sendo eleito o sujeito, com a ajuda dessas grandes corporações, no caso aqui do Brasil, Odebrecht, o político se torna um funcionário da empresa ou da grande corporação. Nesse livro aqui do Muniz Bandeira, mostra interessante que
que lá nos Estados Unidos, qualquer presidente, ou democrata, ou republicano, ele é um fantoche das grandes corporações. A Odebrecht americana é o Wall Street, com o JP Morgan, Chase Manhattan, e a indústria bélica. Né? Elas que atuam, e não atuam só nos Estados Unidos, elas entram pelo mundo inteiro. A intervenção americana no mundo inteiro é exatamente baseada no interesse das grandes corporações. O golpe que houve aqui no Brasil no ano passado, exatamente, os americanos ficam minando o governo que não é interessante para eles, investindo pesado nos opositores daquele governo, até que derruba o governo que é hostil e coloca o que é interessante para eles. Olha o nosso amigo Michel Temer aí doando tudo aí, vendendo a preço de banana as nossas riquezas, né? Na Líbia, nas ex-repúblicas soviéticas, as grandes corporações entram lá, colocam governos fantoches, e aí eles ganham milhões e milhões e milhões de dólares, aí não tem fim. Esse é o grande segredo do capitalismo. E a propaganda é impressionante. Até recentemente um colega meu, médico, né, sempre médico, falando, mas por que as pessoas fogem para os Estados Unidos, cubanos, não sei o que. Realmente, Cuba, que é comunista, os coitados, a maioria morre afogada em barcos precários, tentando chegar lá em Miami, né? Acho que são 100 quilômetros. E os mexicanos, que é capitalista, também morre lá naquelas entradas irregulares, os desertos, a extrema-direita pratica tiro ao alvo nos coitados que estão entrando lá. A grande maioria que entra lá nos Estados Unidos, brasileiro, cubano, mexicano, a grande maioria vai passar a vida em subempregos, trabalhando como escravo. Um ou outro ali consegue um sucessozinho financeiro, aí serve é colocado como estandarte, serve de propaganda do capitalismo. Entendeu? Só que o seu história, o fulano tal chegou lá nos Estados Unidos, com a roupa do corpo está bem, ganhamos dinheiro. Aquilo é exceção da exceção. A grande maioria, subemprego, Walmart, Zara, aquela turma todinha, coloca os imigrantes como praticamente escravos. Isso o capitalismo não mostra. Ele mostra só e como eles gostam, aqui no Brasil mesmo eles dão maior valor, eles gostam demais. Aquele cara que era pobre ficou rico. Aí eles mostram para dizer que se a pessoa se esforçou, fica rico. E ainda taxam que não ficou de preguiçoso, de acomodado. É cruel o sistema desse. Eu li recentemente um estudo sobre as grandes fortunas e o sucesso dos gênios, mostrou que tudo bem, existe um fator de determinação, de capacidade, de genialidade, mas o principal que é omitido, essa turma teve sorte, teve o fator sorte, estava na hora certa, no lugar certo. Entendeu? Não foi nem ele próprio, foi a sorte. Então, o que é o capitalismo? É uma roleta. Agora, o que é errado, o que não é ético, é que a propaganda é da exceção. Imagine, meu caro amigo, você que adora o capitalismo, se tivéssemos um produto que apenas 10% desse produto funciona bem. Um carro. 90% dos carros que saem daquela fábrica ali quebram rapidamente. 10% funciona bem. Você compraria esse carro? Acho difícil. Mas você compra o capitalismo. O capitalismo é cruel. Ele usa o trabalho da pessoa. A grande maioria passa a vida trabalhando duríssimo para não ter nada, sobreviver. Mas esse trabalho dela deixa uma minoria riquíssima. É essa a lógica do capitalismo. Capitalismo e trabalho nunca viverão em paz, nunca serão aliados. No máximo, uma convivência. Porque o resultado do trabalho, que é o seu salário, você que é trabalhador, mesmo você sendo muito bem pago, um excelente emprego, ou você é um inimigo do grande capital porque tem o seu salário. Aquele seu salário ali vai contra o lucro do grande capital. O que ele puder fazer para frear esse seu salário e aumentar o lucro, ele fará. Não tenha dúvida. E outro fator interessante, eu vou deixar o link aqui desse vídeo do Clarion, é um youtuber excelente,
E esse vídeo dele está muito didático, com o gráfico mostrando a concentração de renda nos Estados Unidos, onde deu mais certo o capitalismo. Não deixe de ver esse vídeo, o link está aí. É cruel. Se você concordar, eu mesmo não imaginava que era daquele jeito. Se você concordar com essa concentração de renda, ou você tem que ver seus valores morais, ou é muito ingênuo, ou não sei. Então dê uma olhadinha, vamos refletir sobre que o capital é um produto de uma propaganda não moral, imoral. Uma propaganda, porque toda propaganda tem que ser da maioria de um produto, tudo. A propaganda não pode ser baseada na exceção, tem que ser da maioria. O capital faz da raríssima exceção e dá certo. E as pessoas acreditam e se apaixonam por isso. Você tentar atravessar um mar num barco precário para ser um trabalhador escravo, que é o que você vai ser, baseado numa propaganda que mostra uma mentira, porque é uma coisa que da minoria vai dar certo. Então vamos raciocinar. Eu acho que é um tema interessante e pensar e pensar. Valeu aí, pessoal.